Ok, estamos de volta. Então, bora conhecer o que é de fato essa tal de cadeia respiratória e fosforilação. Vocês podem até ficar com medo, né? Caramba, a gente viu que a glicólise era uma série de 10 reações, depois a gente foi para o ciclo de Krebs, que eram 8 reações, mas as reações, ao menos, eram um pouco mais complexas quando relacionadas à glicólise, porque envolvia reações anfibólicas, né? Catabólicas ou não. E aí vocês podem ficar com receio, né? Caramba, cadeia respiratória e fosforilação, já que são duas reações que compõem a respiração celular que a gente vai ver na aula de hoje, então deve ser muito mais problemático. Mas eu já adianto para vocês, não, pelo contrário, é até mais prático do que a glicólise e o ciclo de Krebs que a gente viu anteriormente. E se eu puder resumir a cadeia respiratória e fosforilação, eu resumiria ela com essa imagem que a gente tem aqui no lado. Deixa só eu colocar aqui o meu laser para ficar melhor de eu apontar e vocês acompanharem o que está acontecendo. Então, vamos lá. Como de costume, a gente começa a aula conceituando, né? Afinal de contas, o que é essa tal cadeia respiratória, que é a terceira reação, né, o terceiro conjunto de fenômenos químicos que ocorre na chamada respiração celular. Então, a cadeia respiratória, ela vai se caracterizar pelo quê? Por ser um conjunto de substâncias presentes nas cristas da membrana interna da mitocôndria. Então, diferente da glicólise, que ocorria no citoplasma, diferente do ciclo de Krebs, né, que ocorria na matriz mitocondrial, a cadeia respiratória já ocorre em outra parte. Vai ser na mitocôndria, que nem ocorreu no ciclo de Krebs, mas já vai ser em outra localização da mitocôndria, é na crista da membrana. E o que vai acontecer? Ocorre um conjunto de reações de óxido-redução, fornecendo energia para a ressíntese do ATP, ocorrendo também a formação de água. Então, resumindo, falando de uma forma mais clara, como é que a cadeia respiratória ela vai se caracterizar? Primeira coisa, ela vai ocorrer num lugar que é diferente da glicólise e do ciclo de Krebs. Ela ocorre na crista mitocondrial. E qual é o grande intuito da cadeia respiratória? Vai haver a quebra de moléculas e vai haver a liberação de hidrogênio para o meio intracelular. Intracelular, eu uso esse termo, porque ele está entre a membrana interna da mitocôndria e a membrana externa. Então, esse espaço entre as membranas é a região intramembranar. Então, vai haver o acúmulo de íons de hidrogênio nessa região, que vai permitir, posteriormente, né, a produção da molécula d'água. Então, local de realização, crista mitocondrial. E por que ocorre, né? Por que ocorre a cadeia respiratória? É sempre interessante a gente saber por que um dado fenômeno ocorre em nosso corpo. E, basicamente, é devido à presença de 4 complexos proteicos, que a figura que a gente vai ver a seguir vai deixar bem claro isso para a gente. E a ação de 2 moléculas conectoras, chamadas de coenzima Q, ou biquinona, e o citocromo C. Então, a gente chega nessa figura que representa para a gente os 2 fenômenos da nossa aula de hoje, que é a cadeia respiratória, que é essa parte daqui dentro do quadrado vermelho, e a fosforilação oxidativa, que é esse último pedacinho aqui que está faltando. Então, no slide anterior, a gente viu que a gente tem 4 complexos proteicos. E quais são esses 4 complexos proteicos? Primeiro, esse daqui, rosado, que é o complexo 1, que em alguns livros, ao invés de ser chamado de complexo 1, vocês podem ver chamado como complexo NADH desidrogenase, é a mesma coisa. O segundo complexo é esse aqui em amarelo, chamado de complexo 2 ou complexo succinato desidrogenase. O terceiro complexo é esse aqui em azul,
chamado de complexo ubiquinona, citocromo C, oxidorredutase e citocromo C, né? O nome é estranho, mas não precisa se preocupar não, tá? O nome ele sempre vai estar relacionado ao tipo de molécula, de coenzima que vai estar permitindo a ocorrência dos fenômenos químicos, que no caso é o ubiquinona. E por último, que não faz parte da cadeia respiratória, mas sim da fosforilação, a gente tem o complexo 4, que é o último, também chamado de complexo citocromo-oxidase. Então, o que vai acontecer nesse processo? Então, eu coloquei aqui essa figura, que é mais didática do que a outra, para a gente poder se situar melhor. Então, primeira coisa, o que chama a atenção da gente na imagem? Aí vocês têm que lembrar de bioquímica 1. Essa estrutura aqui, azulada, amarelada, é o que mesmo? Corresponde a uma membrana plasmática. Mais especificamente, é a membrana plasmática interna da mitocôndria. Mitocôndria, que é uma organela que está lá mergulhada no citoplasma da célula, e a principal função da mitocôndria para o nosso corpo humano é o quê? A produção de energia. Então, o que a gente tem? O processo ele sempre vai começar de baixo para cima. Então, aqui embaixo, né, a gente tem o interior da mitocôndria. É a parte mais interna, a parte mais para dentro. E o que a gente tem? A gente tem uma molécula de NADH. E essa molécula de NADH, olha o que vai acontecer. Ela vai perder o íon de hidrogênio que ela possui. Então, ela sofreu o quê? Uma oxidação. E esse íon de hidrogênio que ela perdeu, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser jogado para fora do ambiente interno da mitocôndria. Ele vai ficar aqui no espaço intramitocondrial. Isso vai acontecer ao longo de todo o tempo. Não é uma única vez que esse hidrogênio é jogado para fora. Vai ocorrer durante todo o tempo. E olha só o que acontece. Assim como o hidrogênio ele é liberado para fora, né, aqui para o espaço entre membranas, elétrons também são eliminados e eles vão ser captados pelo que a gente chama de proteínas transportadoras de elétrons. Essas proteínas elas constituem-se tanto nessas maiores que atravessam toda a membrana plasmática, por isso que elas recebem o nome de proteína transportadora, porque já que ela ocupa toda a membrana, ela vai permitir que um elemento, um elétron, né, que está presente em um dos lados, ele possa sofrer transporte. Além disso, olha para cá, a gente tem uma molécula de FADH2, e essa molécula de FADH2, ela vai ser convertida em FAD. Ela também vai sofrer um processo de oxidação. E nesse processo, o que vai acontecer? O hidrogênio que estava se conectado ao FADH2, ele vai ser eliminado também para fora. Ele vai se concentrar aqui no espaço entre membranas. E mais elétrons são transportados para essas proteínas transportadoras, até que chega-se na última proteína transportadora que compõe a nossa cadeia respiratória. E nesse último, novamente, o que a gente vai ter? Bombardeio de hidrogênio para o espaço intramembrana, tá? E lembra que a gente viu que a cadeia respiratória, logo no primeiro slide, ela se caracterizava pela produção de uma molécula d'água? Ou a molécula d'água aqui presente? Então, qual é o processo geral? Se a gente pudesse caracterizar de uma forma mais simples a cadeia respiratória, a gente poderia dizer que ela se caracteriza por ser um processo no qual um conjunto ou um grupo de proteínas, primeira proteína, segunda, terceira, quarta, situadas em uma membrana mitocondrial, vão promover
um processo de bombardeio. Bombardeio de quê? Moléculas de hidrogênio. Do interior da mitocôndria, me confundi todo. Do interior da mitocôndria para o espaço entre membranas. Então, isso que eu falei agora caracteriza esse processo da cadeia respiratória. É o bombardeio de hidrogênio, moléculas de hidrogênio, para o meio entre membranas. E aí a gente para a cadeia respiratória. O que vai acontecer com esse bombardeio de hidrogênio, né? Porque eu acho que deve ser a dúvida que vai surgir para vocês. Vai ser bombardeado esse tempo todo? Não. Vai chegar uma hora que vai parar. A quantidade de íons de hidrogênio aqui presentes vai ficar muito alta. E esses íons, eles vão precisar voltar para dentro do interior da mitocôndria, né? Para que haja uma regulação dessa quantidade de íons. Porque se o interior da mitocôndria ele está perdendo grande quantidade de hidrogênio, vai ocorrer o quê? Uma modificação no percentual elétrico dentro desta molécula. Dentro da mitocôndria. Então, é preciso regular isso. E essa regulação vai ocorrer graças ao fenômeno da fosforilação oxidativa, que é a última etapa que a gente vai estudar nessa aula. Então, traduzindo, a fosforilação oxidativa corresponde ao processo metabólico de síntese de ATP. Sempre que você lê algum trabalho que fala de fosforilação, é porque está havendo o quê? Processo de síntese de moléculas de ATP, está havendo a produção de energia. Então, esse ATP ele é produzido a partir da energia liberada pelo transporte de elétrons na cadeia respiratória. Tá? Então, esses íons de hidrogênio, eles vão ser bombardeados do espaço entre membranas para dentro, novamente, do interior da mitocôndria. E quando esse processo ocorre, o que vai acontecer? Moléculas de ADP, que é adenosina difosfato, vão se conectar com moléculas de fosfato inorgânico que estão aqui dando sopa, mergulhando no interior da mitocôndria. Então, ao eles interagirem, por meio da entrada do íon de hidrogênio, vai haver a formação da molécula de ATP, que é a união do ADP com esse fosfato inorgânico. Local de ocorrência, membrana interna da mitocôndria. Então, isso é algo interessante de vocês perceberem. Anteriormente, a cadeia respiratória ela ocorria na crista mitocondrial. Já a fosforilação ela ocorre mais para dentro, na membrana interna da mitocôndria. E novamente vem aquele porquê, né? Por quê que ocorre a fosforilação oxidativa? Devido à ação da energia livre obtida do transporte de elétrons, né, do hidrogênio, que estava lá acumulando no espaço entre membranas, e da ação da enzima transportadora ATP sintase ou ATPase. Qualquer uma dessas duas nomenclaturas é o nome que a gente dá a esse último conjunto proteico presente aqui na membrana interna da mitocôndria. Então, repetindo, na cadeia respiratória, a gente tem a membrana interna da mitocôndria e ela é composta por uma série de proteínas que vão promover o transporte de íons de hidrogênio do interior da mitocôndria para o espaço entre membranas. Num determinado momento, por haver grande quantidade de íons de hidrogênio, vai haver uma desregulação elétrica dessa mitocôndria. Então, a fim de evitar esse processo de colapso da mitocôndria, esse hidrogênio que está acumulado aqui no lado de fora, ele vai voltar para dentro do interior da mitocôndria, passando por um último conjunto de proteínas chamadas de síntase ATP ou ATPase. Beleza?
Beleza. Então, semana que vem, a gente volta e a gente vai falar de um outro processo envolvendo os carboidratos. Então, prestem só atenção. A gente já está há mais de um mês falando sobre os principais processos metabólicos que envolvem os carboidratos. Então, a gente vai conhecer mais um processo, né? Lembra que eu disse para vocês que essa parte dos carboidratos será que mais demorava? Então, a gente vai ver que não só desses 4 fenômenos que compõem a respiração celular, a gente pode quebrar o carboidrato. Não. Existem outras transformações para a gente também quebrar esse carboidrato. Então, isso é as emoções da nossa próxima aula de bioquímica. Então, eu finalizo por aqui. Muito obrigado pela presença, gente, e até nosso, melhor falando, próximo encontro na segunda.